do mais tardar quinta-feira. Vereador Dr. Felipe, representante da OAB, que nos honra com a sua presença, assim como as senhoras e os senhores. Alô, bom dia a todos. Boa tarde já. Cheguei aqui, bom dia, mas já chegou a nossa tarde. É uma satisfação muito grande ter recebido o convite da vereadora Nina. Então, desde já, também agradeço ao presidente Ney Lopes, os demais vereadores que compõem a mesa. E também parabenizo toda a sociedade civil que está aqui presente hoje, acompanhando essa deliberação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara dos Vereadores, por um tema que é do interesse, obviamente, de vocês, mas também é do interesse da própria cidade, dos munícipes de Natal e também, por que não, dos munícipes dos demais municípios da região metropolitana aqui da capital. Eu fiquei encarregado de fazer uma análise a respeito do projeto e de algumas emendas que foram propostas. Meu tempo é curto, mas desde já gostaria de parabenizar a iniciativa da Câmara de debater isso publicamente e disciplinar a matéria, tendo em vista que há, sim, abusos praticados nem pelos motoristas de aplicativo, muito menos pelos taxistas, abusos praticados por pessoas que se passam, às vezes, por taxistas, se passam, às vezes, por motoristas de aplicativo, sem ser, o que, por si só, já constitui uma conduta de má-fé, uma conduta perigosa para os turistas que visitam nossa cidade, e a gente tem que ter cuidado com isso realmente. Eu creio que seja um caminho que não há divergência de posição, nem por parte dos taxistas aqui presentes, nem pelos motoristas de aplicativo, e muito menos da população que pretende ter mais segurança naquilo que cabe ao município disciplinar a respeito de segurança. De toda forma, o projeto tem alguns pontos polêmicos, naturalmente, isso é inevitável, e eu gostaria de falar a respeito de algum deles, começando sobre as emendas que foram discutidas aqui e que estão mais na nossa memória. Foi mencionado pelo vereador Cícero a respeito de eventual prática de dumping, caso não se estabeleça limites de preços dentro daquilo que se chama tarifa dinâmica dos aplicativos. Eu sou advogado, mas presido uma comissão da OAB que faz a interseção entre direito e economia. Então, a gente também tem que investigar um pouquinho na área da economia. E a prática de dumping não se encaixa muito bem na nossa realidade potiguar. O dumping é quando uma grande empresa, um grande conglomerado, pratica preços abaixo do mercado, e quando eu falo abaixo do mercado, inclusive abaixo do custo operacional daquele serviço, para quebrar os seus concorrentes, né? Essa é a prática de dumping. O que está proposto na emenda do vereador é exatamente o contrário. Ele limita a possibilidade dos aplicativos e, por que não, dos taxistas, caso a regulação de vocês seja alterada, de estabelecer valores máximos. Porque ele cria bandeiras alternativas ao preço fixado previamente. Vejam, o preço fixado previamente é um preço mínimo, regular. E as bandeiras dão a entender que são limites máximos de oscilação desse preço mínimo devido à escassez de fornecimento de veículos, sejam táxis ou aplicativos. Então, a proposta do vereador é o contrário do dumping. É uma proposta no sentido de que não será possível que vocês cobrem mais caro quando haja escassez de veículos para aquela localidade ou naquele dia chuvoso. Eu sei que é uma discussão que merece atenção, é relevante, mas eu acredito que, tanto para motoristas de aplicativo quanto para taxistas, a combinação de mais players, ou mais jogadores, ou mais veículos atuando no mercado, combinado com a liberdade de fixação de preço para ambos, é a melhor solução. Porque, percebam, se eu não tenho liberdade de fixar preço, e se eu tenho uma limitação de fornecedores do serviço, inevitavelmente eu vou criar oligopólios, eu vou ter uma situação ou de disparada de preço, ou de não fornecimento do serviço, e a população fica desassistida. Em determinadas situações, caso vocês não possam, ambos, estabelecer preços oscilantes de acordo com a necessidade, simplesmente não vai valer a pena para vocês operarem em certos locais da cidade em certos dias. Consequentemente, nem vocês vão trabalhar e nem a população vai poder ter acesso ao serviço de ambos. Então, uma emenda dessa natureza, por mais que mereça louvável ser elogiada a discussão e ter trazida aqui, e a oportunidade também de nós podermos nos manifestar, não se encaixa no conceito propriamente dito de dumping, né?
Agora, o assunto dumping, como alguns se manifestaram brevemente enquanto eu falava, ele merece ser discutido sim com relação às empresas de aplicativo, mas ele merece ser discutido entre iguais. Vejam, a legislação que regulamenta o táxi, ela por si só cria uma série de limitações do táxi que não foram vantajosas para os próprios taxistas ao longo da história. Nós não podemos, então, pegar o erro histórico da legislação, do excesso de regulação estatal e expandi-lo. Nós temos que ter o processo oposto. Nós temos que pegar essa legislação retrógrada, essa legislação, na minha opinião, que viola os princípios da livre iniciativa, da ordem econômica, aplicava aos taxistas, e retirar aquilo que limita, que tolhe, que sufoca esses operadores de mercado. A gente não pode perpetuar o erro, porque ele, em si só, não condiz com a nossa realidade brasileira, um país que abre as portas para o turismo, que se pretende globalizado e, enfim, todos têm que ter a condição de entrar no mercado e trabalhar sobre regras justas. A gente não pode, então, querer que as regras sejam iguais se as regras são injustas. Essa é uma perspectiva importante que tem que ser tratada aqui. Mas, comparando aplicativos, onde eu posso fazer uma análise de dumping atual, né? Nós temos vários aplicativos hoje em dia operando, mas não tenho dúvida de que o Uber é o aplicativo mais forte. E, portanto, o Uber poderia realizar um dumping. Aí eu digo para vocês, não se preocupem, porque existe na administração pública federal órgão responsável, aliás, entidade responsável por fiscalizar e punir com sanções duríssimas o dumping, não em aspecto local apenas, mas em todo o país. Esse é o CAD, o Conselho de Defesa Econômica. E mais, tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça do ano 2008, aproximadamente, que entende que os PROCONs podem fiscalizar a prática de dumping e aplicar sanções. Então, imaginem a seguinte realidade. Vamos supor que a Uber, que é uma empresa global, enfim, está em vários países, decida quebrar especificamente os rivais, seus concorrentes no município de Natal. E aí pratique preços abaixo do custo e subsidie a atividade de vocês, motoristas de aplicativo. Se ela fizer isso, o PROCON municipal e o PROCON estadual podem impor sanção e determinar imediatamente a suspensão dessa prática. Então, isso assim, não precisa se preocupar com isso, porque nós já temos entidades no âmbito nacional e também entidades locais com essa competência. Elas têm competência já prevista na legislação e já podem atuar. Bom, mas uma coisa é certa, ambos os lados aqui têm problemas a serem resolvidos. E esses problemas foram criados, infelizmente, por nós, Estado. Eu falo porque já fui servidor público e estou representando a Ordem dos Advogados, que não deixa de estar dentro da estrutura do que é Estado lato sensu do nosso país. A gente criou problemas que geraram essa discussão atual. A ideia é pensar nas alternativas corretas para ambos, não insistir no erro, prejudicar mais pessoas que têm uma renda lícita oferida nessas atividades. Uma coisa é certa, se não fossem essas inovações tecnológicas, aquela crise econômica que nós estamos vivendo ainda, de pouco tempo atrás, e sofrendo todos os reflexos negativos dela no nosso dia a dia, ela teria sido muito mais severa. Então, eu creio que a proposta discutida aqui hoje, ela deve ser analisada sob uma perspectiva com muito cuidado e evitar, de fato, essa fixação de tarifas máximas, mínimas, porque elas em si vão inviabilizar o crescimento e o desenvolvimento profissional e da própria cidade. Lembrem que, quando um cidadão paga menos num transporte dessa natureza e tem qualidade, ele tem condição de pagar o transporte da volta. O capital, ele circula na medida da potencialidade das pessoas que estão no mercado. Se eu simplesmente sufoco, limito, as pessoas deixam de ganhar e quem tem que gastar, deixa de gastar. Porque haverá outras opções a ser feitas. Ninguém ganha no final dessa equação. Bom, outras questões que eu anotei aqui a respeito do projeto, que eu julgo importante também, é a respeito da limitação dos novos... de entrar ou não novos veículos, novos motoristas de aplicativo dentro do serviço desses aplicativos, a depender de um juízo de crescimento populacional ou garantir apenas aos que já estão. Vejam, uma medida dessa natureza, ela
ela deve levar em consideração o seguinte aspecto. Muitos motoristas de aplicativo e muitos taxistas também praticam essas atividades econômicas, talvez porque a atividade que eles sonhavam em praticar não tenha vaga no mercado. Então, imaginem o seguinte, muitos motoristas de aplicativos aqui, ou taxistas, são formados em Direito e são inscritos na OAB. Eles não estão exercendo a advocacia porque a nossa área está tendo uma dificuldade também, como toda a área econômica no Brasil, em virtude da crise. Então, eles optaram em ser motoristas de táxi e motoristas de aplicativo. Certo? Caso eu limite para ingresso de novos membros dentro de ambas as classes, ou particularmente dos aplicativos, eu inevitavelmente vou limitar o futuro. Por qual razão? Porque pessoas podem sair da condição de motorista de aplicativo, e você não pode controlar isso, você não pode impor que a pessoa exerça uma atividade econômica que ela não quer. E não vou ter o gatilho necessário para repor essa mão de obra dentro do mercado. Então, uma medida dessa natureza tem que levar em consideração também essa oscilação. Pode ser que se Deus quiser, com a recuperada, com o nosso retorno a um crescimento econômico que todos nós esperamos, né, o número de fornecedores desses serviços seja reduzido. Então, é outro aspecto a ser levado e mais um argumento a ser trazido aqui para que não venhamos a criar limitações dessa natureza, porque todos aqui tendem a perder e uma parcela que não pode ser esquecida por esse plenário. A população de Natal pode perder. Eu vou deixar aqui só mais uma última provocação relacionada ao projeto em si que me foi entregue, não às emendas, relacionado com que pode ser até que tenha sido objeto de outras emendas, e eu peço desculpa se tiver prejudicado o meu argumento, mas deixo de toda forma porque julgo importante. Imagine o seguinte detalhe, no projeto, em 2 dispositivos, fala-se que poderão ser credenciados aqui no município, né, junto à STTU, os motoristas que tiverem veículo registrado no município de Natal. Né? Então, vejam, até onde eu sei, essa definição, se o registro do veículo perante o DETRAN está vinculado ao município de Natal, deve relação à residência de quem registra o veículo, né? Mais ou menos por aí. Eu fiquei com a preocupação do projeto inviabilizar que uma pessoa que comprou um carro e morava em Parnamirim não possa exercer Uber em Natal. Excelente. Então, se foi retirado, era outro pleito que... Na verdade, não um pleito, mas outra reflexão que a gente queria trazer até vocês. Convém, então, lembrar sempre o seguinte, qualquer limitação de quem vai exercer uma atividade econômica dessa natureza em Natal ou na zona metropolitana, qualquer limitação de quem venha de fora pode gerar uma discussão acerca da livre circulação de pessoas e livre iniciativa que está preconizada na Constituição. Eu tenho que lembrar que o nosso Pacto Federativo e o ordenamento jurídico brasileiro não cria restrições em barreiras, em divisas, em fronteiras de municípios e estados. Eu, muito bem, posso sair daqui hoje e exercer uma atividade econômica na Praia de Boa Viagem, no município do Recife. Certo? Então, se eu criar limitações dessa natureza, eu sei que a Câmara tem a intenção de disciplinar a matéria, mas eu poderei criar um obstáculo à própria efetivização da norma, tendo em vista que a nossa ordem constitucional não cria esses limites de trânsito ou de exercício de atividade econômica no âmbito do país. Com isso, eu agradeço muito a oportunidade, parabenizo todos vocês que hoje vieram aqui acompanhar um projeto de extrema relevância para a atividade profissional de ambos e me coloco à disposição e coloco a comissão à disposição. Eu queria fazer uma pergunta Nós que agradecemos sua presença. Questão de ordem. Eu queria fazer uma pergunta, o colega fez uma explanação muito boa e eu fiquei com uma dúvida. Questão de ordem, vereador Cícero Martins. Fazer uma pergunta ao colega. Qual é o motivo da limitação dos táxis? Qual é o motivo da limitação dos táxis? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, um deles fala na própria lei. Promover o desenvolvimento sustentável do município nas dimensões socioeconômicas e ambientais. E no seu inciso 5º diz harmonizar-se com o estímulo ao uso do transporte público, que as cidades, quando mais crescem, mais incentivam o transporte público. A rotatividade vai chegar agora em Natal, daqui a pouco São Paulo já tem. Então, e aos meios alternativos de transporte individual. Então, a minha pergunta seria, por que é que há uma limitação de táxis e não há de outros? E se isso é justo? Vereador, excelente pergunta, obrigado pela pergunta, não acho justo
eu acredito que essa sanha de necessidade da intervenção estatal, sem até discutir quais os impactos que isso produz no próprio mercado, né, é uma coisa importante. Por exemplo, tem um dispositivo no projeto, não sei se foi retirado ou não, peço desculpa mais uma vez por não estar a par de todas as emendas propostas, que fala a respeito dos trajes dos motoristas, o senhor deve lembrar. Eu coloquei uma observação porque a gente tem que lembrar das peculiaridades dos trajes femininos. E há motoristas de táxi e de Uber que são mulheres. E, portanto, fala de sandálias e tal. Eu creio que sandálias femininas são muito mais elegantes do que sapatos masculinos, às vezes, né? Então, algumas limitações dessa natureza, a gente tem que ter o cuidado com o reflexo, com o impacto que isso vai ter, de fato, na sociedade. Por melhor que seja a intenção da proposta. Percebem? Então, por exemplo, outra questão, a colocação de obrigação de seguro com indenização previamente fixada de determinado valor, de R$100 mil. Outra questão, a gente tem que saber qual vai ser o custo operacional dessa atividade para saber se vai inviabilizar ou não a prática, o exercício da profissão dessas pessoas. Tem que ter a ideia do que a gente chama de impacto regulatório. Né? Isso serve também para os taxistas. Imagine que amanhã... É que nós não temos ainda um plano de mobilidade urbana em Natal. Perfeito. Esse plano custou R$1.850.000 aos cofres públicos e até hoje não foi entregue um só papel. Então, sem um plano de mobilidade urbana em nossa cidade, fica difícil de você colocar tudo que for possível na rua, porque daqui a pouco pode acontecer isso aí. Então, pela falta de mobilidade, até a vereadora teve esse cuidado, no primeiro momento, de averiguar daqui a um ano, eu acho que embora não possa, porque não pode limitar, mas o táxi ele teve essa dificuldade na época. Então, houve o plano de mobilidade urbana, que nós não temos em Natal, nós não sabemos nem as ruas que os ônibus entram. Houve uma diminuição aqui na quantidade de vans que transportam as pessoas, e o único aumento que está havendo, realmente, é para o aplicativo, que não é nada contra, apenas porque dois pesos e duas medidas. Era só isso mesmo. Perfeito, eu vou estabelecer aqui um tempo máximo de 3 minutos, porque nós estamos, embora a discussão seja extremamente valiosa, mas está fugindo um pouco da reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para, na verdade, não é nem complementar, mas assim, poder contribuir com a discussão do vereador Cícero, na verdade, essa legislação a gente deveria realmente discutir aqui na casa, trazer a questão das permissões aqui para casa, porque eu também sou contra a limitação, por exemplo, dos alternativos. A gente quis contemplar um mínimo de 30% para que eles pudessem existir, porque a gente sabe que existe um monopólio e esse monopólio ele massacra os permissionários, então a gente precisa realmente trazer essa lei de permissões para que a gente possa rediscutir. A realidade é outra. Quando ela foi votada, já é muito tempo atrás. Então, a gente precisa realmente poder estar trazendo uma lei nova e que a gente possa contemplar os taxistas. Vou conceder ao doutor Felipe 5 minutos para que possa realmente concluir e nós finalizarmos a nossa reunião. Vereador, a respeito da mobilidade urbana, de fato, isso é um tema de muito relevo, precisa ser discutido, mas eu queria fazer uma reflexão sobre esse tema. Eu li dentro das emendas, nas justificativas, que o incremento do número de motoristas de aplicativo iria redundar no impacto na mobilidade urbana, impacto negativo. Eu proponho a seguinte reflexão. As pessoas que têm carro e costumam se deslocar de carro na cidade, elas quando vão ao trabalho ou vão fazer alguma atividade, elas costumam parar o carro nas vias públicas estacionados. E uma das coisas que se percebe, eu mesmo quando vim para cá hoje, tive extrema dificuldade de estacionar. Caminhei bastante e não tem problema nenhum, faz bem à minha saúde. Mas o que eu quero dizer é que certos aplicativos, a própria atividade desses aplicativos que nós estamos discutindo hoje aqui, ela reduz, então, a demanda de vagas nas vias públicas para estacionamento. E ela tem outro fator interessante. Enquanto eu, quando me desloco 10 quilômetros de casa para o trabalho, atendo apenas, dentro do meu carro, atendo apenas a minha necessidade, um aplicativo num deslocamento de 10 quilômetros, às vezes da casa para o trabalho dele, ele atende várias pessoas. Ele programa o fim, a meta, destino que ele quer fazer dentro do próprio aplicativo e nesse caminho ele vai atendendo algumas pessoas e se dirigindo ao seu destino final. Então, ao contrário do que pode ser colocado, que esses aplicativos causam colapso dentro da malha viária e da mobilidade urbana, em alguns aspectos o efeito é oposto.
Na verdade, ele reduz a demanda das vias públicas, sobretudo de vagas que ficam paradas, ocupadas durante todo um dia, que poderiam ser mais dinâmicas. Eu acho que com isso eu encerro. Agradeço muito a oportunidade. Falo, antes de tudo, como cidadão que tem o poder da voz em virtude do órgão que eu represento e coloco mais uma vez à disposição. Obrigado. Agradeço ao doutor Felipe pela sua presença, muito nos honrou. A reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E nada mais havendo a ser debatido, declaro encerrada a presente reunião, convocando as senhoras e os senhores vereadores para a próxima segunda-feira, às 10 horas, neste plenário. Boa tarde a todos. TV Câmara, a TV do povo de Natal.